Boa noite, boa tarde, queridos amigos. É com muita alegria que aqui nos encontramos, com muita gratidão, atendendo ao convite do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, para a atividade de hoje, em que nós vamos procurar abordar um pouco sobre transtornos de pânico, processos obsessivos, todos eles baseados no Espiritismo e na obra Luzes do Alvorecer, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o capítulo que nós escolhemos é de Manuel Filomeno de Miranda. Não sem antes, neste momento, fazermos a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, a Jesus, às equipes espirituais responsáveis pelas atividades do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que ampare a todos nós, dos nossos lares, onde estivermos, fazendo neste momento uma extensão do Instituto, unidos em pensamento e envolvendo-nos em reflexões que o Espiritismo nos proporciona. Sendo assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, e da equipe espiritual responsável por esta tarefa, damos a mesma por iniciada neste momento. Que assim seja. Bom, meus amigos, chamo-me Daírson Gonçalves, sou voluntário na Sociedade Espírita Allan Kardec, e hoje aqui então preparamos essa atividade para falarmos um pouco sobre esse momento em que todos nós estamos vivenciando, afetados, uns mais, outros menos, mas todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos nesse processo. O que ele ocorre, como ele ocorre, quais as características que influenciam na nossa vida, nos aspectos do nosso pensamento, porque é tão importante nesses momentos cuidarmos dos nossos pensamentos, estarmos vigilantes em relação às próprias notícias que são vinculadas para mantermos serenidade, confiança na espiritualidade, confiança em Jesus e nos seus prepostos, a fim de que possamos passarmos com relativa tranquilidade por esse momento importante do processo de transformação do nosso mundo em um mundo de regeneração. Nós escolhemos então esta obra Luzes do Alvorecer, trazendo algumas características das correlações que Manuel Filomeno de Miranda faz no texto que é intitulado Distúrbios Emocionais Obsessivos. Nós não vamos ler parágrafo por parágrafo, o que até seria um pouco desgastante, até faz no pouco tempo que nós temos. No entanto, vamos trabalhar as características que ele traz e também falarmos um pouco nos transtornos de pânico, que de alguma maneira, em maior grau ou menor grau, todos nós apresentamos. E às vezes nem nos damos conta dessa situação. Mas o que é um transtorno de pânico? Bom, pelas características e até da própria Organização Mundial da Saúde, que nos coloca que em torno de 33%, um terço da população mundial, em algum momento, em maior ou menor grau, sofre de alterações de comportamento, denominado então TP, né? Transtornos de pânico. Ele se caracteriza como? Por crises de ansiedade, que pode ali se refletir como medo de alguma coisa que nem poderá ocorrer, ansiedade repentina, intensa, com esta forte sensação, às vezes, de impotência, de medo ou com outras características que podem ser acompanhadas ou não de sintomas físicos perante as ocorrências ali provocadas até pela intensidade do nosso pensamento. Pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, até mesmo perante, não é mesmo?
ao computador. Uma notícia vinculada, alguma coisa que lemos, nos provoca aquela ansiedade, aquele sentimento, por vezes, que aflora, e algumas pessoas dizem é incontrolável quando a gente vê ocorrências vinculadas nas mídias sociais. Então, independe do momento ou de local, mas pode também ter por estopim, vamos dizer assim, o momento ou a ocorrência ou a situação. Alguns exemplos de transtornos de pânico que, em menor grau, que todos nós temos. Saímos de casa, vamos fazer uma atividade, vamos no mercado daqui a pouco. Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o fogão? Ou então a gente está em algum lugar, o tempo está se armando para chuva, antes de sair de casa a gente fecha todas as janelas, fecha a porta para a água não entrar dentro de casa, saímos e será que eu fechei a janela? Será que eu tranquei? De novo, aquelas ocorrências. Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei o carro? Será que eu liguei o alarme? Enfim, são alguns exemplos que ocorrem com todos nós, que de alguma maneira é um transtorno de pânico, né? Ocasiona em nós uma certa ansiedade, um pânico por ter ou não ter feito determinada ocorrência. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Luzes do Alvorecer, nos fala sobre o processo quando, pela interferência de espíritos, e aí nós recorremos, obviamente, ao Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles interfeririam nos nossos pensamentos ou nos nossos atos, e a resposta dos espíritos dizem que muito mais do que imaginamos, de tal maneira que são eles que nos dirigem pela interferência do nosso pensamento. E quando isso ocorre de maneira negativa, são espíritos que procuram em nós próprios, as ferramentas de nos levar a erro ou a situações que agravem até a nossa própria reencarnação. E o Espiritismo nos deixa bem característico que eles não criam nada, esses espíritos. Eles interferem sim, mas muitas vezes procuram as matrizes que nós carregamos, o resumar das nossas imperfeições, os defeitos que temos e quem de nós não os tem. Por vezes, de reencarnações anteriores ou aqueles que não fizemos o esforço por corrigir nesta mesma. Então, são portas de acesso, vamos dizer assim, ferramentas que eles se utilizam para influenciar no nosso pensamento. Exemplo, se somos muito fáceis de perder a paciência, o que é um contrassenso, porque ninguém perde o que não tem. Mas algumas pessoas se utilizam dessa expressão, perdi a paciência. E se isso ocorre com muita naturalidade, é óbvio que eles vão estar explorando esta característica da nossa invigilância. O que fazer então? Cuidar, vigiar e trabalhar aquelas questões que nós entendemos que podem ser estas portas de acesso. Mas dentre estas, as que mais chamam a atenção e que mais se tornam ferramentas destas características é o orgulho, o egoísmo. Ainda dentro do transtorno de pânico, muitas vezes vemos pessoas que colocam certas postagens nas mídias sociais ou até nos grupos de WhatsApp, por exemplo, e ficam ansiosas ali para que as pessoas curtam ou tragam uma resposta, muito bem, estava ótimo, estava excelente. E se essa resposta não vem, ela fica ansiosa. Obviamente. Novamente, precisamos fazer aqui a referência de que há, em maior ou menor grau, esta característica. Mas como estamos ali constantemente olhando o celular e não conseguimos ali prestar atenção a um jantar, por exemplo, em família, a uma reunião em família, a uma outra atividade, é um transtorno ali provocado por uma ansiedade. A ansiedade ali, no caso, o objeto da ansiedade é que alguém tenha curtido,
que alguém elogie, que alguém recomende, que alguém publique, que alguém compartilhe. É só um exemplo de uma das ocorrências que podem estar nesse momento nos afetando. Obviamente que o comportamento pode levar também à autoobsessão. Não podemos dizer que tudo é interferência da espiritualidade, dos espíritos mais imperfeitos do que nós, porque também o somos. Isso é muito importante que tenhamos este conhecimento, esse entendimento, porque se não fôssemos imperfeitos, espíritos imperfeitos, não estaríamos na Terra, estaríamos em mundos superiores, mundos felizes. Se ainda estamos no mundo de provas e expiações, se transformando, obviamente, no mundo de regeneração, mas se ainda estamos por aqui, não somos bons. Estamos no caminho, estamos tentando, exercitando, errando aqui, levantando, procurando ajustar. Faz parte da nossa caminhada, mas não somos bons ainda. Então ainda existem em nós resquícios, em maior ou menor grau, de egoísmo, de orgulho, e que por vezes leva a tantas outras questões, como o ódio, o ciúme, a inveja e o ressentimento. Inspirado tudo isso pelo homem velho, do nosso primarismo ancestral, do que fomos no passado. Mas, reencarnação é reencarnação. Pouco a pouco nós vamos tendo a oportunidade de modificação e de caminharmos com maior segurança. Todos nós que estamos neste momento, embora todo o processo da pandemia e as dificuldades que ela gera na família, na questão da saúde, na questão política da nossa cidade, em todos os aspectos em que ela interfere, nós temos hoje, mais do que nunca em qualquer outra época da humanidade, tantas ferramentas para a serenidade, para o ajuste, para a tranquilidade no pensamento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, por exemplo, é um roteiro seguro para toda uma existência. Se nós cumpríssemos o que lemos nas suas páginas, nos seus capítulos, teríamos mais tranquilidade e mais segurança. Mas, voltando a Luzes do Alvorecer, Manuel Filomeno de Miranda fala sobre dois tipos de comportamento. O extremo do procedimento do orgulho, impondo os próprios caprichos e querendo que as pessoas pensem como nós, independente da circunstância, do aspecto evolutivo, moral e intelectual que a pessoa tem. Que as pessoas pensem como nós, entendam como nós, ajam como nós, façam as mesmas coisas que fizemos. Votem nos mesmos políticos, torçam pelo mesmo time, e quando isso não ocorre, obviamente, nós, de alguma maneira, nos sentimos ali tocados, abalados, nos nossos próprios caprichos, no nosso orgulho ancestral, sem querer dar à possibilidade dos outros o mesmo direito que nós temos, um direito equivalente. Então, ali, derrapando na questão da autoimagem, sabe com quem está falando, você sabe quem eu sou, sabe o conhecimento que eu tenho, enfim, são todas apontamentos ali do próprio orgulho. E em quantas características a gente não se comporta assim? Obviamente, né? Já falamos, mas sempre é bom frisar a quem está chegando agora que essas características elas estão de permeio em nós em maior ou menor grau. Por mínimo que seja, por vezes, elas estão ali caracterizadas nas nossas ações, nas questões que vivenciamos. Também o outro ponto que o benfeitor analisa nessa obra é quando isso não ocorre, o ponto ao contrário, a pessoa entrega-se ao desleixo, abandona o esforço de crescimento, às vezes tem pensamentos destrutivos como tudo isso que me está ocorrendo, acho que não vale a pena investir na família, na amizade, a vida não vale a pena, e aí pode até entrar por um outro viés mais difícil e perigoso,
que pode ter o ascendente espiritual obsessivo e que pode estar ali levando a pessoa a ideias de suicídio, de aniquilamento, que sempre também, quando identificados por nós, cabe procurarmos ali o incentivo, a conversa, o esforço, por exemplo, dar um livro espírita para a pessoa que está nessa característica, orar por ela, enfim. Mas tem essa característica também do comportamento. No primeiro caso, do orgulho, a pessoa acaba sofrendo pelo conflito de perfeição, acreditando ser a pessoa mais indicada para tudo, né? Para tudo assumir, para tudo fazer, está sempre queixoso contra os outros, que não são tão bons quanto ele, assevera que ninguém o entende, que as suas são as melhores intenções, o seu sacrifício em favor de todos não é levado em consideração merecida, exige, agride por palavras, por postagens, tornando ali, então, a própria postagem agressiva e ferina. E apontando muitas vezes até erros imaginários que poderiam ser facilmente corrigidos pelo estímulo, pela palavra edificante àqueles que o cometem. Na segunda vertente, quando destrutivo, atira-se ao desestímulo e ao próprio desrespeito por si mesmo, abandonando a luta antes de enfrentá-la, assim tombando por vezes e se tornando fácil presa das características da autoobsessão e da interferência obsessiva, por vezes tendo dificuldade por si só de mudar o seu comportamento. Ambas as condutas são profundamente destrutivas. E por vezes, no resumar ali das imperfeições que nos são características pelas fixações do passado de que não nos conseguimos libertar, que resumam pelo inconsciente no nosso consciente através dos delicados mecanismos do perispírito, impondo assim perturbadoras ações que infelicitam a todos nós e que às vezes nos levam a padecer de forma mais difícil, prejudicando a nossa própria reencarnação. Um pouquinho mais adiante, na obra e no capítulo que escolhemos, o benfeitor nos traz a característica de que precisamos fazer o processo de autoconhecimento, de entender o cerne do que somos, de como agimos, de como reagimos em determinadas ocorrências, em determinadas situações. O que me leva a ter um comportamento agressivo? O que me leva a ter um comportamento talvez autodestrutivo? Trabalhar as origens, por isso a importância de vigiarmos os nossos pensamentos para que possamos não reagir, não diria reagir, mas agir. Porque a reação, às vezes, ela está atrelada a uma característica. Estamos no ônibus, alguém nos pisa no pé, a gente pisa no pé de volta. Estamos passando na rua, o cachorro avança no nosso calcanhar, você dá um pontapé. Você reagiu de acordo com o que estamos acostumados a fazer pelo passado. Mas agora é importante que tenhamos esse olhar de que somos um novo ser, com uma nova oportunidade, agora com o Espiritismo a nos ajudar de maneira mais fortalecida pelas obras que ele nos traz, pelos estudos que temos oportunidade. E outra característica também, vamos dizer assim, de tudo o que negativo nos acontece, precisamos tirar algo bom. Nós temos ouvido vários comentários de pessoas dizendo assim, espíritas mesmo. Eu nunca assisti tanta palestra como agora. Porque antes, eu não podia ir ao centro na hora que ele proporcionava a palestra pública. Agora, se a palestra foi às 16 horas, e eu chego em casa às 20 horas,
eu faço o que tem que fazer, tomo um banho, enfim, acesso a página da Casa Espírita e assisto a palestra, que está lá, arquivada. Nunca pude assistir tantas palestras de Divaldo Franco e tantos outros espíritas que nos trazem essa possibilidade de trabalho. Os grupos de estudo que estão sendo iniciados e já levados a efeito por muitas instituições das casas espíritas, para que não percamos esse vínculo dos alunos, do estudo, dos colegas, enfim, da atividade não propriamente dita na casa espírita, mas uma atividade de estudo, uma atividade de se debruçar sobre as obras, enfim, de assistir uma palestra. Então, isso é um aspecto positivo que nós temos desse momento de confinamento que estamos vivenciando. E em muitos momentos pode ser, dependendo das medidas que são tomadas, administrativas, propriamente ditas, dos governos, enfim, dos prefeitos, os decretos, os regramentos, que é a legislação e que nós, como cidadãos, em cumprimento da cidadania, precisamos cumprir. A respeito disso, precisamos lembrarmos de quando os fariseus apresentaram a Jesus um denário e eles tinham toda aquela questão ali, porque estavam sobre o impacto da dominação romana. Então, alguns achavam que o imposto era muito pesado, que não se deveria pagar o imposto. Outros acreditavam que sim. Então, havia uma discussão em torno disso. Então, eles perguntam, e isso era uma armadilha dos fariseus em relação a Jesus. Mestre, devemos pagar ou deixar de pagar o tributo? E Jesus vai chamá-los de hipócritas. Mostrai-me a moeda que se dá em pagamento do tributo. E eles mostram, e lá mostra um denário, e lá está uma imagem. Jesus pergunta: de quem é esta imagem? E de quem é esta inscrição? De César. E Jesus vai trazer uma lição que não era só para a época, é para todos nós e para o momento atual, inclusive. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Traduzindo para os nossos dias, cumprirmos com as nossas obrigações legais, com os decretos, com as legislações, no processo de cidadania, mas também darmos a Deus o que é de Deus. Assistirmos às nossas palestras, fazer o evangelho no lar, fazermos as nossas preces. Outra ocorrência também que muitos companheiros retratam e trazem do momento que estamos enfrentando as pessoas dizem: nunca, em outra ocorrência, orei tanto pelas pessoas. Até porque você fica lá no recesso do lar, obviamente, aqueles que não precisam trabalhar, mas quando chegam, oram. Porque quem de nós não tem, ou não conhece, ou conhecido de alguém que nós conhecemos que não esteja infectado ou não tenha passado pelas dificuldades do momento, pela infecção do vírus. Então oramos por essas pessoas. E aquele mais, digamos assim, que se internece e observa o trabalho ingente que está sendo realizado pelos profissionais da saúde, ora por eles também. Para que seus organismos sejam mais fortalecidos, mas que se contraírem, logo se recuperem e retornem às suas atividades nessa profissão tão importante, nessas profissões tão importantes do momento que nós enfrentamos. E é um grande momento, eu diria, também de aferição de todos nós. De como estamos
enfrentando a ocorrência, porque ferramentas nós temos. Possibilidades de acerto nós temos. E muitos de nós, antes do mergulho no corpo carnal, sabíamos que enfrentaríamos esta ocorrência. Talvez até que um desencarne esteja na sua programação. No entanto, estamos aqui e precisamos colaborar com a nossa força de vontade, a nossa vigilância nos pensamentos, a confiança na espiritualidade, também no pensamento. Mensagens de incentivo, de força nas mídias sociais, mas também mensagens de carinho, de exercício, de compreensão, de entendimento, através do nosso pensamento, que é um link direto e não necessita da internet paga. Não necessita ali do modem propriamente dito. Nós poderíamos dizer que o modem é a nossa caixa, o nosso cérebro, a nossa fossa romboidal, se preferir, na nossa epífise, hipófise, a glândula pineal, e que emitimos sinais. E devemos nos utilizar disso com propriedade também, ao dormir, ao amanhecer, perante uma notícia mais triste, mais difícil, exercermos ali a possibilidade de estarmos conectados com a espiritualidade superior, no amparo também, por mínima que seja a nossa parcela, no amparo a todos os que enfrentam esse momento. E a prece nos fortalece. Ela vai mandando para lá aquele sentimento de impotência, aquele sentimento que às vezes está em torno de nós, de descrença ou de outras dificuldades. Pois que oramos uns pelos outros. E isso, de alguma maneira, nos irmana. Nos torna irmãos dos nossos irmãos. Enfim. E, embora estejamos no recesso dos nossos lares, estamos mais do que nunca, até parece um contrassenso, num exercício de cidadania e de vida social, de alta magnitude. Pois a todo momento precisamos pensar nos outros, nas dificuldades que podem ocorrer aos grupos de risco, por exemplo. Estamos constantemente procurando ali atentarmos a essa vida de correlação. E mais do que nunca compreendermos que uns precisam dos outros. Em todas as ocorrências da nossa caminhada, em todas as circunstâncias. Aquele que está com dificuldades, estendamos a mão. Estamos vendo nas mídias sociais como tem grupos se organizando para doar mantimentos, doar roupas agora pelas enchentes que atingiram o sul do país, aqui mesmo em Porto Alegre, nas ilhas. A quantidade de alimentos que as pessoas se organizaram para doar e também a própria roupas, cobertores e até mantimentos àqueles que enfrentaram as dificuldades pelas enchentes e pelas chuvas. Tudo isso nos leva a essas dificuldades a pensarmos uns nos outros e a olhar também para aqueles que podem estar em condições muitíssimas mais difíceis do que as nossas. Se em algumas circunstâncias escasseia no nosso lar aquele alimento que era um pouquinho mais supérfluo, em muitos outros lares, nem o básico e nem o essencial se tem. Então é importante termos este olhar de comunidade como todo. E não apenas nós. E não apenas os espíritas. E não apenas os homens de bem. E não apenas aqueles que procuram colocar o exercício
de cidadania a todos nós. Não há ele e nós neste grande momento, embora no pensamento de alguns haja essa diferença. Não há diferenças. Todos nós somos espíritos em evolução. Se hoje estamos numa condição talvez um pouquinho melhor, é provável que conforme o uso que fizermos dela na próxima, viemos em dificuldades. Então precisamos nos ajudar mutuamente, nos compreender, nos envolver em todas essas questões e diminuir nos nossos pensamentos toda e qualquer matriz, ou janela, ou ferramenta, ou possibilidade de acesso dos espíritos imperfeitos que também se aproveitam do momento como o que estamos vivenciando. E a doutrina espírita nos proporciona algumas considerações que nós temos e veremos agora em relação a esse processo obsessivo. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, nos itens 237 a 244 e 254, os conceitos da obsessão. Aqui, nesta primeira imagem, conceito do dicionário Aurélio: impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia, que acaba por dominar doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. A ideia fixa, a mania, o transtorno de pânico, também a gente pode referir. Agora sim, no item 237 do Livro dos Médiuns: domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada essa interferência senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 28, ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. No Livro dos Espíritos, o capítulo 9, a questão 474, a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Em obras póstumas, domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas. No item 56, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade delas, pelo prazer que experimentam em fazer um mal. Quando o espírito bom ou mau quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. E aqui nós temos a imagem, que é de uma obra de Richard Simonetti. Utilizamos a imagem aqui, que se chama Quem Tem Medo da Obsessão. E falando ali das matrizes, nós vemos dois espíritos ali puxando o indivíduo para um bar. Aquele que tem essa dificuldade com o vício, que também é uma porta aberta. Os vícios físicos, bem como os vícios morais. Dentre esses, podemos caracterizar dos físicos as drogas, a bebida, certo? E, sobre o aspecto moral, a maledicência. É uma grande porta aberta a essa interferência. E a necessidade da vigilância sobre esse aspecto também. Por vezes a gente até consegue resistir um pouco. Aqui vem o processo de sintonia que a gente precisa entender um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso. Uma roda de conversa. Alguém diz assim: mas você não sabe o que falaram de você. Aí você pensa nas lições, né? Nos conceitos sobre obsessão, na interferência, e diz assim: opa, sinal de alerta. Devo me calar. Mas às vezes a pessoa continua. Não é espírita ou está invigilante, assim: mas você não sabe o que ela falou de você.
E aí, lá vem o eu. O eu abre caminho e às vezes irrompe e a gente não consegue conter aquela característica que nos domina e que é um processo ali, sim, por vezes, de sintonia negativa, podendo estar sendo ali por interferência desses espíritos, num processo ali obsessivo. Outra característica muito interessante que se via no futebol, no momento presencial, as pessoas estão ali, vão lá para se divertir, estão tranquilas, mas que o juiz cometa um erro. Logo alguém xinga, daqui a pouco um outro, daqui a pouco alguém do nosso lado. Se não nos fizermos ali atentos e vigilantes, daqui a pouco a gente está dominado por aquele processo, que é um processo de sintonia. E é assim também que esses espíritos agem. Por isso falamos tanto na questão de cuidar do pensamento, que são as ferramentas para tudo isso, né? Nós poderíamos dizer assim, a profilaxia de toda a prevenção, vamos utilizar essa palavra, que acho que é mais adequada, prevenção desses processos, que é colocar em exercício tudo aquilo que estamos aprendendo com o Espiritismo. A vida em si, nas últimas linhas da obra lá de Manuel Filomeno de Miranda, a finalidade, o objetivo principal da reencarnação é a melhora da nossa humanidade, começando primeiramente com nós, mas não de forma egoística somente em nós. Então é o esforço, novamente a questão da vida em sociedade, o esforço em conjunto, na direção da unidade divina, do psiquismo divino, que nos atrai e que ao mesmo tempo nos faz, mesmo que pouco a pouco, envidarmos o esforço para, primeiramente, utilizando-nos de Jesus como modelo e guia, procurarmos colocar em exercício o que ele nos ensina, o que ele nos recomenda, num processo contínuo, permanente, utilizando-se da força da vontade, do exercício de humildade também, porque essas mudanças não são drásticas, não ocorrem da noite para o dia, é preciso o esforço e a perseverança. Precisamos constantemente estarmos abrindo o nosso evangelho, recorrendo aos nossos espíritos protetores, para que nos mantenhamos vigilantes e atentos ao caminho para a libertação, utilizando-nos do sentimento que aflora em todos nós, do amor, que é de essência divina e que tem muitas vezes fagulhas dentro de nós, não dando campo à exacerbação do orgulho e nem do egoísmo. Imperfeitos nós somos, mas somos perfectíveis. Podemos ficar assim, sou tão imperfeito, é tão impossível de realizar, talvez não consiga nessa reencarnação. Não. Vamos no nosso tempo. Devagar que seja, mas sempre. Se errarmos, o que é muito provável, pela imperfeição que nos caracteriza, levantemos e continuemos caminhando. Façamos a nossa prece, meu Deus, eu não estou conseguindo. Está difícil, está dolorido, meu Deus. Me ajuda. Eu quero acertar. Eu quero perdoar. Embora ele esteja me agredindo, me ofendendo, o meu desejo é de perdoar. Me ajuda porque está sendo complicado. A sinceridade da prece, quando a gente busca as palavras, tem uma vibração que esta prece tem verticalidade. E quando há reclamação, revolta, não chega a ser uma prece. Tá? É uma reclamação, ela tem horizontalidade. Então cuidemos disso também. Sejamos gratos pela oportunidade que Deus nos faculta nesta reencarnação. E procuremos essa fagulha do amor em nós.
e desenvolvamos, pouco a pouco, mas permanentemente, procurando espaço para autorrealização. Nos casos mais difíceis, procuremos a orientação dos profissionais de saúde, né? Dentro da questão a matéria, o que é da matéria, a Deus o que é de Deus. Não prescindamos da prece, do evangelho no lar e de todas as ferramentas, mas nas ocorrências mais difíceis, procuremos os profissionais da saúde, façamos o uso quando necessário, quando indicado, dos medicamentos, mas procuremos o conforto da alma, a ação no bem, a prece, sim, pedido nosso, mas também um pedido nosso em benefício a todos os outros, procurando, mesmo que não possamos estender as mãos físicas, em face do momento, estendamos o nosso amparo espiritual de acordo com o nosso pensamento. E para concluir, utilizemos-nos de O Consolador no item 159, que traz o seguinte: as perseguições de um inimigo invisível têm um limite, e não afeta o seu objeto senão na pauta da sua necessidade própria. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação dos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. E por Joana, na obra Estudos Espíritas, enérgico ou meigo, austero ou gentil, cônscio da sua missão, ensinou Jesus que a terapêutica mais poderosa contra obsessões e desgraças é a do amor. Pela vivência da caridade, da renúncia e da própria autossublimação. Então procuremos, meus amigos, todos nós, fortalecermos no exercício do bem. Jamais desanimemos. Os amigos estão aí a nos ajudar. No recesso do nosso sono, enquanto o corpo dorme, nos aconselhando, nos amparando. Que jamais prescindamos da oração. É nos momentos de prece que eles se aproximam de nós. Nos fortalecem, nos aumentam as nossas defesas imunológicas também, no exercício do bem, mas de alguma maneira ajudam os familiares, os vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A nossa prece tem uma força tão grande. Utilizemos-nos dela em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Para agradecer, também para pedir, para louvar, mas principalmente para que tenhamos esta força que aurimos quando oramos no exercício do bem. Que possamos todos nós, fortalecidos pelo dever que se deslumbra no nosso caminho pelo conhecimento espírita, colocarmos em prática de maneira perseverante e permanente tudo aquilo que estamos aprendendo. Primeiramente com Jesus, depois com fortalecimento no Consolador prometido, com o Espiritismo. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção. Possamos, neste momento, fazer a nossa prece de encerramento, dizendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais responsáveis por essa tarefa, pelo Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que neste momento, em cada lar que se faz aqui unido, neste trabalho importante para a nossa reflexão, mas também para o nosso exercício. Agradecer pela oportunidade e te pedir, Senhor, que fortaleça a nossa vontade, que possamos em toda circunstância desta caminhada, deste momento em que enfrentamos, termos o olhar de Jesus para todas as características, mesmo as mais difíceis. Perguntarmos
o que faria o Mestre, o que ele diria, como ele diria, como agiria. Nós sabemos, Senhor, que ainda temos alguns erros para olhar, mas que jamais isto nos sirva de desmotivação. Pelo contrário, possamos vigiá-los, fazendo o processo de autoconhecimento, mudando o nosso comportamento e procurando acertar em todas as ocorrências da nossa caminhada. Ampara, Senhor, a todos aqueles que neste momento se encontram nos hospitais com as suas dificuldades pelo vírus ou por outras, aos profissionais de saúde, no seu esforço ingente neste momento, e aos familiares daqueles que desencarnaram, daqueles que se encontram hospitalizados. Que tenhamos sempre na nossa prece um lugar para pedir por eles. Sê conosco e nos fortalece, hoje e sempre. Em teu nome, Senhor, e em nome de Jesus. E da equipe espiritual responsável por esta tarefa, nós damos a mesma por encerrada neste momento. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos fortaleça, nos ampare sempre e que possamos continuar caminhando sempre em direção a Jesus, que nos aguarda no término da jornada.